Pois bem, e aí seguindo nessa pegada, né, nessa pegada aqui do Musk, né, desse assunto, uma cinegnóstica aqui enviou para mim um link, uma sugestão. A Valéria Palma mandou aqui um link que saiu aqui num artigo aqui na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Essa revista aqui do empreendedorismo neoliberal. Startup estuda tecnologia para permitir que pessoa trabalhe enquanto sonha. Vocês devem estar lembrados que na live de domingo a gente está discutindo O Homem dos Sonhos, né? Em que no filme também uma startup ela desenvolve um aplicativo para as pessoas entrarem no sonho das outras, né? E conseguir conseguir a inserção de publicidade. Então, eu entro no teu sonho e faço publicidade. Eu sou monetizado por isso. É uma coisa muito louca lá no filme que a gente viu. E não é que isso daqui pode se tornar realidade. Essa startup é a Prophetic, um mecanismo desenvolvido por essa startup que libera ondas que estimulam sonhos lúcidos. Ou seja, qual é o big deal aqui? O big deal é que você vai poder dormir, ter sonho lúcido e continuar trabalhando enquanto dorme. Sensacional! Sensacional! Você trabalha enquanto dorme. Bacana isso. Está aqui o equipamento. Essa faixa colocada aqui, tal, ligado a um aplicativo, tal. E você, uma faixa grossa, né, utilizada na cabeça, tal. É interessante que como é que é? Parece que um dos que compõe a direção dessa empresa, né, Prophetic, dessa startup, foi um dos desenvolvedores do chip da Neuralink, do Musk. Tá? É o Eric Vollberg, tá? Foi o fundador e CEO da Prophetic. Ele trabalhou na Neuralink e ele desenvolveu o implante cerebral N1 da Neuralink. Também ele está envolvido nisso daqui. Ou seja, a gente está vendo aqui um movimento de endocolonização. Aí temos aqui o máximo do capitalismo, do neoliberalismo. Na verdade, é um movimento. O Flávio Silveira está confirmando, é o fentanil. Né? Se o Drugs and Food deu autorização para esse fentanil existir, é basicamente heroína, mas por que não provoca dependência? É porque é liberado aos poucos. Né? Você toma o comprimido, mas é liberado aos poucos, então não cria dependência. Mentira, né? Cria uma dependência assim terrível. Tá? Mas é um movimento de endocolonização. O grande problema, olha, para simplificar ao máximo, uma longa história, tudo aqui é uma longa história nessa live, né? Sempre o capitalismo tem um problema com o tempo livre. O tempo livre sempre foi um problema para o capitalismo. Tá? O sonho, atualmente, na minha opinião, é o último recôndito. É o último local para o qual a gente pode fugir, porque é regido por uma lógica diferente desse mundo que a gente vive. O mundo é lógica onírica. É um local que a gente pode se esconder. Nem isso, esse movimento de endocolonização está chegando aí. Então, você vai poder trabalhar enquanto você dorme. Então é legal, você vai continuar trabalhando no teu sonho lúcido, mandando através de uma internet, sei lá, etérica, no plano etérico, você manda os dados para a empresa, não sei como é que funciona, eu estou extrapolando demais, né? Mas sempre o problema do capitalismo foi o tempo livre, porque o tempo livre é muito recente na história, no século XIX, você deve lembrar das descrições que Karl Marx fala da Revolução Industrial. Se trabalhava 15, 18 horas por dia, se morria em cima da máquina, não tinha conceito de tempo livre. Tá? Tinha um tempo apenas para você voltar para casa, dormir, comer algo e voltar para trabalhar. Ou seja, não era tempo livre. Apenas tempo para recuperar um pouco mais de energia antes do seu corpo morrer em cima da máquina.
ali da Revolução da Indústria Têxtil, da Revolução Industrial Inglesa. Só que o grande avanço do sindicalismo, e aí toda a questão do pensamento progressista, os ideais socialistas, comunistas, o século XIX, ali tudo, culmina com a Comuna de Paris, se não me engano, 1871, sou péssimo de datas, mas houve ali um movimento, um esforço, uma correlação ali na luta de classe que levou à questão do grande avanço na história, que é a jornada inglesa de trabalho. 8 horas por dia, 5 dias na semana, o que criou uma inesperada criação de tempo livre. Tempo que você pode fazer qualquer coisa para você. Nunca houve na história tempo livre. Imagina um lacaio lá na Idade Média, lá, um vassalo que trabalha na terra do senhor feudal. Olha, senhor feudal, eu preciso de um momento sabático, pensar comigo mesmo. Imagina, ia ser atravessado pela espada do senhor feudal. Não existe, nunca houve na história tempo livre. Talvez só os filósofos, os cidadãos na metrópolis grega tinham esse benefício, tá? Mas de repente apareceu. Isso foi um problema disciplinar, sempre foi para o capitalismo. Razão pela qual criou-se a indústria cultural. Qual o grande objetivo da indústria cultural e da indústria do entretenimento? Colonizar o tempo livre, mercantilizar, transformar em mercadoria. Então, para você ter tempo livre, você precisa trabalhar para você comprar os produtos. Então, de alguma forma, você atrelou o tempo livre ao princípio do desempenho, que é o do mundo do trabalho. Então, mantém as pessoas na linha, disciplinadas, mesmo quando estão se entretendo, com aquela coisa de quebra da ordem, retorno à ordem e tudo mais. Então, ainda assim, não é o suficiente, porque as pessoas estão sonhando também, elas sonham. Então, vem esse movimento de endocolonização, a fronteira final do controle total do tempo livre das pessoas. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas voltam do tempo livre, isso o capitalismo no seu início descobriu, as pessoas voltavam do seu tempo livre indisciplinadas. Porque elas descobriram pela primeira vez, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Aí, quando voltava na segunda-feira para trabalhar, receber ordens do meu capataz, como assim? Foi tão bom assim ter livre-arbítrio, fazer o que eu quero, fazer meus projetos, tal. Então, sempre foi, historicamente, foi um problema de disciplina o tempo livre. O Adorno, para mais uma citação do Adorno. O Adorno tem um texto muito interessante sobre o tempo livre, em que ele descreve essa questão. E como a indústria cultural entra na história como mecanismo de controle do tempo livre. Esse aqui é um conceito muito pouco compreendido do Adorno. O problema do Adorno não é a mercantilização, não é que Adorno é elitista, é que ele vê na mercantilização da cultura um atrelamento da cultura do tempo livre ao mundo do trabalho. Porque para você ter tempo livre, você vai ter que trabalhar, para você comprar as mercadorias, para você se entreter, para você ter hobby. É o que ele desenvolvia quando o tempo livre se transforma em hobby. Né? Matheus Câmara, senhor feudal, estou com burnout. Eu preciso de um tempo para mim mesmo. Imagina, o senhor feudal vai... Morra, seu lacaio, atravessa ele com uma espada. Não preciso de você. Seu vassalo, rodapé, chodra, escumalha, saia daqui. É isso. Muito bom. Muito bem, então, aqui o momento do Apoia Live. Atenção, Apoia Live Cine Gnose 360 e a live extra Cine Gnose 360 com o seu Pix. Pix contribua com o seu Pix aqui. Alguém pode me contar humanos? Tá? É bizarro isso, bizarro. Bizarro mesmo. Pois bem, e aí, seguindo nessa pegada, né, nessa pegada aqui do Musk, né, desse assunto, uma cinegnóstica aqui enviou para mim um link, uma sugestão. A Valéria Palma mandou aqui um link que saiu aqui num artigo
aqui na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Essa revista aqui do empreendedorismo neoliberal. Startup estuda tecnologia para permitir que pessoa trabalhe enquanto sonha. Vocês devem estar lembrados que na live de domingo a gente está discutindo O Homem dos Sonhos, né? Em que no filme também uma startup ela desenvolve um aplicativo para as pessoas entrarem no sonho das outras, né? E conseguir a inserção de publicidade. Então, eu entro no teu sonho e faço publicidade. Eu sou monetizado por isso. É uma coisa muito louca lá no filme que a gente viu. E não é que isso daqui pode se tornar realidade? Essa startup é a Prophetic, um mecanismo desenvolvido por essa startup que libera ondas que estimulam sonhos lúcidos. Ou seja, qual é o big deal aqui? O big deal é que você vai poder dormir, ter sonho lúcido e continuar trabalhando enquanto dorme. Sensacional! Sensacional! Você trabalha enquanto dorme. Bacana isso. Está aqui o equipamento. Essa faixa colocada aqui, tal, ligado a um aplicativo, tal. E você, uma faixa grossa, né, utilizada na cabeça, tal. É interessante que como é que é? Parece que um dos que compõe a direção dessa empresa, né, Prophetic, dessa startup, foi um dos desenvolvedores do chip da Neuralink, do Musk. Tá? É o Eric Vollberg, tá? Foi o fundador e CEO da Prophetic. Ele trabalhou na Neuralink e ele desenvolveu o implante cerebral N1 da Neuralink. Também ele está envolvido nisso daqui. Ou seja, a gente está vendo aqui um movimento de endocolonização. Aí temos aqui o máximo do capitalismo, do neoliberalismo. Na verdade, é um movimento. O Flávio Silveira está confirmando, é o fentanil. Né? Se o Drugs and Food permitiu, deu autorização para esse fentanil existir, é basicamente heroína, mas por que não provoca dependência? É porque é liberado aos poucos. Né? Você toma o comprimido, mas é liberado aos poucos, então não cria dependência. Mentira, né? Cria uma dependência assim terrível. Tá? Mas é um movimento de endocolonização. O grande problema, olha, para simplificar ao máximo, uma longa história, tudo aqui é uma longa história nessa live, né? Sempre o capitalismo tem um problema com o tempo livre. O tempo livre sempre foi um problema para o capitalismo. Tá? O sonho, atualmente, na minha opinião, é o último recôndito, é o último local para o qual a gente pode fugir, porque é regido por uma lógica diferente desse mundo que a gente vive. O mundo é lógica onírica. É um local que a gente pode se esconder. Nem isso, esse movimento de endocolonização está chegando aí. Então, você vai poder trabalhar enquanto você dorme. Então é legal, você vai continuar trabalhando no teu sonho lúcido, mandando através de uma internet, sei lá, etérica, no plano etérico, você manda os dados para a empresa, não sei como é que funciona, eu estou extrapolando demais, né? Mas sempre o problema do capitalismo foi o tempo livre, porque o tempo livre é muito recente na história, no século XIX, você deve lembrar das descrições que Karl Marx fala da Revolução Industrial. Se trabalhava 15, 18 horas por dia, se morria em cima da máquina, não tinha conceito de tempo livre. Tá? Tinha um tempo apenas para você voltar para casa, dormir, comer algo e voltar para trabalhar. Ou seja, não era tempo livre. Apenas tempo para recuperar um pouco mais de energia antes do seu corpo morrer em cima da máquina, ali da revolução da indústria têxtil, da revolução industrial inglesa. Só que o grande avanço do sindicalismo, e aí toda a questão do pensamento progressista, os ideais socialistas, comunistas, o século XIX, ali tudo, culmina com a Comuna de Paris,
não me engano, 1871, sou péssimo de datas, mas houve ali um movimento, um esforço, uma correlação ali na luta de classe que levou à questão do grande avanço na história, que é a jornada inglesa de trabalho. 8 horas por dia, 5 dias na semana, o que criou uma inesperada criação de tempo livre. Tempo que você pode fazer qualquer coisa para você. Nunca houve na história tempo livre. Imagina um lacaio lá na Idade Média, lá, um vassalo que trabalha na terra do senhor feudal. Olha, senhor feudal, eu preciso de um momento sabático, pensar comigo mesmo. Imagina, ia ser atravessado pela espada do senhor feudal. Não existe, nunca houve na história tempo livre. Talvez só os filósofos, os cidadãos na metrópolis grega tinham esse benefício, tá? Mas de repente apareceu. Isso foi um problema disciplinar, sempre foi para o capitalismo. Razão pela qual criou-se a indústria cultural. Qual o grande objetivo da indústria cultural e da indústria do entretenimento? Colonizar o tempo livre, mercantilizar, transformar em mercadoria. Então, para você ter tempo livre, você precisa trabalhar para você comprar os produtos. Então, de alguma forma, você atrelou o tempo livre ao princípio do desempenho, que é o do mundo do trabalho. Então, mantém as pessoas na linha, disciplinadas, mesmo quando estão se entretendo, com aquela coisa de quebra da ordem, retorno à ordem e tudo mais. Então, ainda assim, não é o suficiente, porque as pessoas estão sonhando também, elas sonham. Então, vem esse movimento de endocolonização, a fronteira final do controle total do tempo livre das pessoas. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas voltam do tempo livre, isso o capitalismo no seu início descobriu, as pessoas voltavam do seu tempo livre indisciplinadas. Porque elas descobriram pela primeira vez, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Aí, quando voltava na segunda-feira para trabalhar, receber ordens do meu capataz, como assim? Foi tão bom assim ter livre-arbítrio, fazer o que eu quero, fazer meus projetos, tal. Então, sempre foi historicamente, foi um problema de disciplina o tempo livre. O Adorno, para mais uma citação do Adorno. O Adorno tem um texto muito interessante sobre o tempo livre, em que ele descreve essa questão. E como a indústria cultural entra na história como um mecanismo de controle do tempo livre. Esse aqui é um conceito muito pouco compreendido do Adorno. O problema do Adorno não é a mercantilização, não é que Adorno é elitista, é que ele vê na mercantilização da cultura um atrelamento da cultura do tempo livre ao mundo do trabalho. Porque para você ter tempo livre, você vai ter que trabalhar, para você comprar as mercadorias, para você se entreter, para você ter hobby. É o que ele desenvolvia quando o tempo livre se transforma em hobby. Né? Matheus Câmara, senhor feudal, estou com burnout. Eu preciso de um tempo para mim mesmo. Imagina, o senhor feudal vai... Morra, seu lacaio, atravessa ele com uma espada. Não preciso de você. Seu vassalo, rodapé, chodra, escumalha, saia daqui. É isso. Muito bom. Muito bem, então, aqui o momento do Apoia Live.